Graça e paz, meus amados. Eu quero te convidar para juntos lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, do verso 17 até o verso 26, que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Que Deus abençoe ao ensino, a compreensão, o estudo desse texto para a honra e glória dele mesmo nas nossas vidas, no nosso coração. E que o Espírito Santo aplique essa palavra de forma eficaz em nossas vidas, para a honra e glória dele. Quando nós vimos na leitura deste texto, é bem interessante nós observarmos que Jesus estava ali na Galiléia realizando o seu ministério. A Galiléia, no tempo de Jesus, era a região norte do país chamado Israel, né? A região norte de Israel. A parte sul ficava a Judéia, né? Cuja a cidade principal era Jerusalém. E o texto vai dizer que Jesus estava na Galiléia, uma região desprezada pelos moradores da Judéia, que consideravam, né, com desprezo os moradores da Galiléia. Mas mesmo assim, por causa da presença de Jesus e do ministério que Jesus estava realizando na Galiléia, né, ministério de pregação da palavra, ministério de curas, milagres, prodígios e até mesmo a grande autoridade que ele tinha para falar, ao ponto de multidões se aglomerarem para ouvir Jesus, para trazer os seus doentes, seus enfermos, isso despertou a curiosidade da liderança política e liderança religiosa de Israel nos tempos de Jesus. Por isso que o texto vai dizer que homens chamados fariseus, os mestres da lei, né, vindos de todas as regiões, das aldeias da Galiléia, das aldeias da Judéia, inclusive até mesmo de Jerusalém, capital de Israel naquela época. Então, essas pessoas estavam ali não necessariamente porque eles estavam interessados em aprender de Jesus ou tinham algum tipo de admiração por Jesus. Ao contrário, eles desprezavam Jesus e procuraram o tempo todo achar alguma falha para que eles pudessem acusar Jesus, pois no fundo do coração deles eles tinham ciúme da popularidade de Jesus, do poder de Jesus, da capacidade de ensinar que Jesus possuía. Então eles estavam ali para achar algum ponto para acusar Jesus. Diante dessa realidade, Jesus prosseguiu tranquilamente seu ministério, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação, trazendo alívio ao sofrimento das pessoas. E ali, naquele local, estava, como nós vimos, numa casa, e ali uma barreira humana estava ao redor daquela casa, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas estavam ali, né, se acotovelando para tentar ver ou ouvir os ensinamentos que Jesus estava fazendo. Dentro desse contexto, nós encontramos alguns homens que, trazendo um amigo deles, que estava
paralisado, paralítico, em cima de uma maca, em cima, né? E eles estavam então levando esse homem, dizendo: olha, vamos levá-lo, porque Jesus com certeza pode trazer uma melhora, pode trazer uma cura na vida do nosso amigo. Então, ao se deparar naquela situação intransponível por causa da multidão, eles não tinham condição de chegar até Jesus, o texto nos fala que eles não desistiram, eles não desanimaram do seu propósito, do seu intento. Né? De alguma maneira eles conseguiram subir em cima da casa e ali destelhar a casa, né? Tirar ali o telhado e descer aquele homem na sua maca até a presença de Jesus. Jesus, ao ver todo esse movimento, toda essa movimentação, o telhado sendo tirado, uma maca descendo, né, com o homem ali, Jesus então fala umas palavras fantásticas, né, ou duas sentenças fantásticas para aquele homem que está sendo descido, né, do telhado pelos seus amigos à presença de Jesus. E a primeira coisa que Jesus fala é que os pecados daquele homem estão perdoados. Né? E isso trouxe, né, não de forma audível, né, desses homens, desses fariseus, desses escribas, né, desses homens, dessas autoridades que estavam ali, eles começaram a se indignar dentro do seu coração e desprezando, né, duvidando, né, questionando, se inquietando com aquelas palavras que Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, que estava no coração deles, né, faz uma pergunta muito interessante. O que vocês acham que é mais fácil? Né, dizer para uma pessoa: estão perdoados os seus pecados, ou a uma pessoa visivelmente, notoriamente reconhecido que ele está enfermo, totalmente paralisado em cima da cama, e dizer para ele: você está curado, levanta e anda. Né, o que é mais fácil? Diante dos nossos olhos, diante do nosso conhecimento, alguém poderia dizer: é muito mais fácil dizer está perdoado os seus pecados, porque a gente não sabe, não conhece o que está no coração, mas dizer levanta da cama, você que está aí todo machucado, todo deficiente, todo, né, debilitado, você de repente é curado. Isso é humanamente, visivelmente, é algo mais notório, mas nós sabemos que a principal dificuldade ou o maior problema é o perdão dos pecados. Por isso que esses homens vão dizer logo, né, só Deus pode perdoar pecado. Mas Jesus cura aquele homem para provar para aqueles questionadores que ele tinha autoridade, até mesmo da parte de Deus, para perdoar pecados. Que coisa maravilhosa, que notícia linda que Jesus nos traz. A sua capacidade, o seu poder, a sua autoridade para perdoar os pecados de quem se aproxima dele. E com isso, aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, né, de muitos, como dissemos, de muitos curiosos estavam ali, ficaram perplexos e começaram a glorificar a Deus e dizer: de fato, hoje nós vimos prodígios, nós vimos algo inusitado, nós vimos algo inédito, nós vimos algo extraordinário. Né? O que nós podemos aprender desse texto? O que nós podemos aprender dessa narrativa que a palavra de Deus apresenta? Eu gostaria de tirar 3 lições principais para as nossas vidas neste momento dessa narrativa que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Primeira lição que eu gostaria de apresentar e estudar com os amados irmãos que esse texto nos apresenta. Primeira lição nos fala que nós devemos ter a consciência de que tudo que nós vamos realizar é necessário haver um esforço e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Isso é muito importante para os nossos dias, principalmente quando nós encontramos muitas pessoas achando que as coisas vão literalmente cair do céu. Né? Outros acham que para ele melhorar a sua condição financeira, melhorar a sua condição de vida financeira, material, né, não é necessariamente trabalho, esforço,
que vai trazer isso. Mas ele acha que se ele arriscar nos jogos de azar, nos jogos imensos da lista imensa de tipos de jogos que a nossa Caixa Econômica oferece, Mega Sena, Mega, Lotérica e tantas coisas mais, né? Não é minha praia essa questão de jogo, mas tem tantas pessoas que fazem a sua fezinha achando que para mudar de vida, a única chance e oportunidade que ele tem na vida é ganhar de alguma maneira algum desses jogos sozinhos, né? Outros acham que a maneira correta ou a maneira de enriquecer é caminhando por caminhos escusos, caminhos até mesmo contra a lei, né? Através do tráfico, através da criminalidade, através da corrupção. Tudo isso pode até trazer enriquecimento, tudo isso, mas não é lícito. Tudo isso não é o planejamento, não é o planejado por Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos adquirir os nossos bens, construir, edificar o nosso patrimônio através do nosso trabalho. Um trabalho com planejamento, um trabalho com capacidade, com qualidade, com objetivo, né? E nós vamos então, na graça de Deus, alcançarmos os nossos frutos. Isso nós percebemos em muitas culturas do mundo, onde se valoriza o trabalhador, onde se valoriza o trabalho, onde se valoriza os projetos, né, e as metas ao serem alcançadas. Talvez na nossa cultura hoje, nos dias no nosso país, nós vemos e percebemos até mesmo um desprezo para aqueles que trabalham, para aqueles que são empresários, né, e muitas vezes as pessoas, por causa disso, até questionam aqueles que licitamente conseguiram alcançar uma posição financeira, uma posição cômoda financeira de sucesso. Mas na verdade, tudo que nós vamos fazer é necessário nós nos esforçarmos. Se queremos aprender algo, nós temos que nos dedicar ao estudo. A estudar de verdade, para aprender, não só buscar o diploma. O diploma é consequência do nosso esforço, do nosso aprendizado. Portanto, fazer um curso bem feito, fazer um curso profissionalizante bem feito, né, executar o nosso trabalho. A própria palavra do Senhor no livro de Provérbios fala que, lá algo interessante que diz o seguinte: vê alguém perito na sua profissão, junto com o príncipe se assentará. Portanto, é necessário haver esforço, não somente para as coisas materiais, mas para você, por exemplo, construir um casamento, construir um relacionamento, criar filhos. Não basta seguir aquela filosofia de deixa a vida me levar ou vida leva eu, né? Não, nós temos que nos esforçar para alcançarmos os nossos objetivos. Não é sair dando murro por aí, dando murro em ponta de faca, dando tiro para todo lado, mas é traçar um plano, traçar uma meta, fazer portanto, um planejamento e dedicar a isso. A palavra do Senhor nos fala que é necessário e que Deus permite nós executarmos planejamentos para alcançarmos os nossos objetivos. Apresentar isso diante de Deus, pedir a bênção de Deus, que Ele nos abençoa. É através do suor do nosso rosto, através do nosso trabalho, que vem verdadeiramente a recompensa. Tá certo? É necessário também, querido, esforço com relação às coisas espirituais, né? Tem pessoas que acham que existe meios de você adquirir um amadurecimento espiritual instantâneo. Algumas pessoas promovem, por exemplo, encontros, né, espirituais. Tem as suas vantagens, tem os seus pontos positivos, né? Encontros que eu me refiro a um final de semana num retiro espiritual, onde a pessoa fica lá intensivamente estudando a palavra, orando, seja num local, seja em cima do monte, né? Tem os seus pontos positivos, mas não vai esperar que você vai sair de lá um crente maduro. Você pode sair entusiasmado, mas amadurecido na fé, a maturidade na fé, a maturidade espiritual, ela não surge no final de semana. Ela é algo adquirido, e a palavra de Deus nos deixa bem claro que quando nós iniciamos a nossa vida espiritual, nós somos como um recém-nascido, e um recém-nascido passa por todo um processo, né, de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado, dia após dia. Assim também é a vida espiritual. Mas para nós adquirirmos
amadurecimento e crescermos espiritualmente, é necessário esforço, é necessário trabalho árduo, é necessário esforço coordenado, com objetivos bem traçados. E como que nós fazemos isso? Através dos meios de graça. Quem são meios de graça? É tudo aquilo que aproxima-nos de Deus. Dentro dos meios de graça nós temos a leitura da palavra de Deus. Não tem como você crescer espiritualmente, não tem como nós crescermos espiritualmente sem uma leitura sistemática da palavra de Deus. E quando eu falo sistemática leitura da palavra de Deus, eu me refiro a você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Não aquela leitura aleatória, né, onde você abre a Bíblia e fala, o que Deus tem para falar para mim hoje. Não, mas você estudar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos recomenda a nós examinarmos as Escrituras, porque delas contém o poder de Deus e elas testificam de Cristo Jesus. Examinar é você olhar atentamente, é você olhar os detalhes, é você entender a mensagem, é você se debruçar estudando a palavra de Deus todos os dias, sistematicamente. Claro, na dependência do Espírito Santo, pedindo que Ele fale ao nosso coração, que Ele ilumine a nossa mente, que nos dê capacidade de compreender, mas com certeza, como diz aquele velho ditado, que a inspiração do poeta é 90% transpiração e 10% inspiração. Estudar a palavra de Deus não é fácil. Estabelecer uma rotina de estudo da palavra é necessário esforço e dedicação e propósito. Outro meio de graça, que também requer esforço se nós queremos crescer espiritualmente, é a oração. Nós temos aquele tempo reservado todos os dias, não somente quando as coisas estão difíceis, né, mas regularmente nós nos encontrarmos com o nosso Pai Celeste em oração por meio de Jesus Cristo. Nós nos colocarmos na presença dele, apresentar os nossos planos, louvá-lo, adorá-lo, né, contemplar a beleza da sua santidade, né, expor diante de Deus tudo aquilo que está inquietando o nosso coração, é ter esse relacionamento através da oração diariamente com o Senhor. Outra maneira de nós crescermos espiritualmente é o envolvimento com a obra de Deus. Frequentar a igreja, ser membro de uma igreja genuinamente evangélica, que tem compromisso com a palavra do Senhor, se envolver nos seus trabalhos, né, seja nas suas sociedades internas, seja nos seus trabalhos de estudo bíblico, escola dominical, culto de adoração, né, nas suas divisões, dos seus departamentos, se envolver na obra de Deus. Isso dá trabalho, isso requer esforço e dedicação. Somente assim nós vamos crescer espiritualmente. Mas veja bem, muitas vezes nós encontramos pessoas que na vida financeira se esmeram para alcançar os seus objetivos. E como nós já falamos, isso é muito bom, né? Nós trabalhamos, né, com esforço, propósito, objetivo, da dependência de Deus, honestamente, com certeza Deus vai nos abençoar, né, o nosso esforço, o suor do nosso rosto, e a bênção dele virá. Mas nós nos referimos àquelas pessoas que só se preocupam com as coisas materiais. Não se preocupa em conhecer a Deus, não acha tempo na sua agenda, não acha necessidade de haver esforço da sua parte para se envolver na obra de Deus. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes isso acontece? Nós podemos imaginar que uma das razões que uma pessoa que age assim, só se preocupando com as coisas materiais e nunca se preocupando com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com o perdão dos seus pecados através de Cristo Jesus, é porque uma pessoa que age assim, não se preocupando com essa área, desprezando ou colocando ela lá na última das suas prioridades, é porque talvez não tenha consciência da realidade, da urgência que nós devemos ter para ter vida com Deus.
talvez não tenha compreensão da magnitude, da importância da vida espiritual. Porque a vida espiritual não é somente, se assim podemos dizer, um relacionamento com Deus aqui, mas ela inicia com esse relacionamento com Deus aqui e irá durar, perpetuar eternamente. Tudo que nós conseguimos materialmente é bom e importante, mas um dia, quando nós morrermos, tudo aqui vai ficar. Ou de repente, por alguma infelicidade, podemos até mesmo perder tudo aquilo que conseguimos com duro esforço. Mas aquilo que nós conseguimos com o Senhor espiritualmente, ao nosso relacionamento, o nosso amadurecimento, o nosso envolvimento com Ele, ninguém tira de nós. Portanto, todas as áreas da sua vida, quer ter um bom casamento, esforço, dedicação, companheirismo, quer criar seus filhos, dá trabalho criar filho, mas vale a pena você se dedicar, se você se esforçar na dependência de Deus para ver seus filhos bem criados no temor e na admoestação do Senhor. Dá trabalho você edificar o seu meio de vida, o seu ganha-pão, a sua empresa, o seu emprego. Dá trabalho, mas diligentemente se esforce na dependência de Deus. Portanto, a primeira lição que essa narrativa nos mostra é que há necessidade. Por que nós vemos isso e dizemos que esse texto nos mostra isso? Porque olha o esforço desses homens em trazer o amigo deles para a presença de Jesus. Olha o esforço, nós sabemos quanto distante estava ele na sua casa, quando eles colocaram ele numa maca, numa padiola ali, e o trouxeram na mão, no braço. E ao se deparar ali com os obstáculos, não se fizeram de rogados, arrumaram de alguma maneira, se apertando, pedindo licença, se esforçando para chegar ali do lado da casa, subir no telhado, destelhar, arrumar cordas, descer. Que esforço! Mas eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito. Queremos colocar o nosso amigo na presença de Jesus. Queridos, isso também nos fala também de uma outra área que é necessário haver esforço na nossa vida, que é a evangelização. Muitas vezes nós queremos ganhar o nosso cônjuge para Jesus. Muitas vezes nós queremos ganhar os nossos filhos para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos ganhar um parente, um amigo, alguém para Jesus. Mas nós achamos que isso, se for da vontade de Deus, se ele for um eleito, escolhido de Deus, o evangelho vai chegar e mais cedo ou mais tarde Deus vai falar ao coração dele. Amém. Mas a palavra de Deus nos manda nós nos esforçarmos para evangelizar. Nós pagarmos o preço de oração, de testemunho, de estar ali presente para mostrar o Evangelho de Jesus para a pessoa que nós vemos e que Deus colocou no nosso caminho. Nós vemos que ela precisa da graça salvadora de Jesus. É necessário esforço, querido. Quantas vezes nós precisamos passar tempo de joelho, ajoelhados ali, intercedendo para que Deus salve aquela vida, para que Deus fale ao coração, para que Deus quebre o coração, para que Deus quebrante aquela alma e o faça reconhecer a sua necessidade. Queridos, a evangelização é esforço análogo a esse esforço que esses homens realizaram. Para se queremos de fato evangelizar, trazer pessoas para a presença de Jesus, não basta simplesmente carregar a sua Bíblia e ficar por ali. É necessário nós pagarmos o preço. Da mesma maneira que devemos pagar o preço em todas as áreas que queremos alcançar um objetivo de sucesso, a evangelização, mais do que qualquer outra área, é necessário nós pagarmos um preço de santificação de vida, de intercessão, de testemunho, de solidariedade, de presença, a fim de vermos e ver a graça salvadora alcançando aquela pessoa alvo da nossa intercessão. Portanto, a primeira lição que eu quero deixar com o amado irmão nesse momento: tudo que nós devemos fazer, tudo que nós queremos, almejamos e desejamos realizar, é necessário esforço da nossa parte. Trabalho sério, trabalho dedicado, trabalho coordenado para alcançarmos os nossos objetivos.
Uma segunda lição que esse texto nos apresenta, é algo também muito interessante, é que vai falar a respeito da bondade do Senhor Jesus, né, do amor de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele não repreende o estrago que aqueles homens fizeram no telhado daquela casa. Jesus não repreende porque interrompeu o seu ensino, a sua aula, a sua exposição da palavra, da pregação das boas novas do Evangelho. Jesus não repreende, mas Jesus se alegra, né? E o seu coração se alegra em ver a fé presente ali, tanto do homem acamado quanto dos amigos. E Jesus então fala para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. E Jesus cura aquele homem. Que lição maravilhosa do amor de Jesus. Queridos, mas algo interessante dessa lição que nos fala do amor de Jesus é a maneira da sequência que Jesus faz, né, para trazer a cura para aquele homem. Né? Notoriamente, para o ser humano, né, para nós que olhamos para esse texto, o desejo maior desses amigos e desse homem enfermo era o quê? Ser curado. Não é verdade? Quando a gente olha assim à primeira vista, o desejo maior é lógico. Se faz tudo isso é para alcançar a cura física. Mas por que Jesus olha para aquele homem e primeiramente fala: ó, perdoados estão os seus pecados, ó, grande é a tua fé, ó, gostei, parabéns, está perdoado os seus pecados. E aí parece que Jesus só vai curar a enfermidade física daquele homem porque ele percebe ali no coração dos seus questionadores, né, que Jesus falou uma blasfêmia. Mas na verdade, nós temos que entender essa bondade de Jesus da seguinte perspectiva. Queridos, no contexto da época de Jesus, o contexto dos judeus, o contexto desse homem enfermo, né, eles entendiam o seguinte: enfermidade é fruto de pecado. A enfermidade que alguém é acometido é porque necessariamente, certamente, ele cometeu algum pecado. E aí, Jesus perdoou o pecado daquele homem, não é porque Jesus perdoava o pecado de todo mundo que chegava perto dele. É claro que isso é verdade, porque Jesus conhecia a intenção do coração. Jesus só perdoa os pecados daqueles que, como nós já estudamos aqui, aqueles que se reconhecem cansados e sobrecarregados e desejosos do perdão do Senhor. Então Jesus entendeu o contexto daquele homem. Olhe, dentro do contexto cultural dessa narrativa, desse homem enfermo, olha a luta que esse homem passou. Diante da sociedade, todo esse mal, toda essa enfermidade que chegou até a ele, até o seu físico, até o seu ser, era fruto de alguma iniquidade que ele havia cometido, de algum pecado, de algum castigo, juízo de Deus sobre a sua vida. E muitas pessoas, diante disso, ou por causa disso, eram desprezados pelos restantes das pessoas. Não se aproxime dele não, ele é pecador. Tá vendo? Deus tarda, mas não falha. Olha aí o castigo de Deus. E muitas vezes a pessoa enferma ficava, quanto mais retirado para ele era melhor, porque era menos acusações. Mas esse homem, ele se dispõe a aceitar, a ser levado até Jesus, a passar por essa maior pública humilhação, porque ele já estava sendo humilhado pela enfermidade por causa do contexto cultural da sua época. E mais, quando os seus amigos fazem todo esse mover para que ele seja colocado literalmente no centro das atenções, esse homem tinha uma consciência muito grande da necessidade do seu pecado. Queridos, a maior necessidade que eu e você, de qualquer ser humano possui, é a necessidade de termos paz com Deus. É a necessidade de termos o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque muitas vezes, né, Deus perdoa os nossos pecados, mas não perdoa as consequências, ou não retira as consequências dos nossos pecados. E nós vamos passar, né, o resto da nossa vida colhendo fruto daquilo que nós mesmos plantamos por causa dos nossos pecados. Mas um dia acaba. Quando a morte chegar, não tem mais jeito, acabou. Mas o pecado que está no nosso coração, se não for tratado por Jesus, ele não
ele não tem prazo de validade. Ele vai permanecer eternamente sobre nós. E a consequência do pecado permanecendo sobre nós é a separação eterna de Deus da nossa vida. Ou seja, nós vamos passar a eternidade. Abre um parênteses aí. Vamos ter aquele dois dedinhos de provas aqui no meio da nossa pregação. Querido, gostaria de lembrar para você, mais uma vez, a vida não se resume a esses anos que nós vivemos aqui neste mundo. A vida não se resume ao momento que nós somos concebidos, o momento que nós nascemos e o momento que nós morremos. Nós somos criados por Deus, nós fomos criados por Deus com uma alma eterna. Nós fomos criados para viver eternamente. Agora, a grande questão, o grande problema é o pecado. Nós já estudamos sobre o que é pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é aquilo que nós cometemos que desagrada ao Senhor, seja em pensamentos, palavras, ações ou reações. Tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que quebra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é pecado e nos afasta de Deus e tem consequências eternas. Pois a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3 nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos nós somos pecadores. Romanos 6, no versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. A separação eterna, não é o aniquilamento eterno. Você vai continuar consciente, sabendo quem é você, da onde que você veio, os seus erros, eternamente longe de Deus. Portanto, a principal prioridade que eu e você possuímos é de acertar a nossa vida com Deus, é receber o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. É o Senhor perdoar os nossos pecados. Tá? Voltando aqui para o texto. Portanto, este homem enfermo, Jesus, sabendo da sua fé, do seu desejo, da sua angústia, do seu sofrimento, potencializado pela consciência dos seus pecados, dos seus erros, dizendo: por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer aquilo outro, por que eu desobedeci, olha aonde que eu vim parar, que consequência traz por causa dos meus pecados. Queridos, como nós falamos, muitas vezes o Senhor não vai nos curar, não vai nos retirar de nós a consequência dos nossos pecados, quando esse homem aqui, extremamente felizardo, recebeu a cura, voltou para casa andando, pleno, né, das suas faculdades motoras. Mas algo acontece. Mesmo se Jesus não curar o nosso físico, mas quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele restitui a paz de Deus no nosso coração. Ele restitui, né, uma consciência de paz, de tranquilidade, de conforto. E nós temos a certeza que se nós tivermos que padecer aqui nesse mundo, fruto dos nossos pecados, consequência dos nossos pecados, os nossos pecados mesmo já foram perdoados por Cristo Jesus. E nós temos o perdão. E através do perdão nós temos a paz de Deus reinando em nós, ministrada e aplicada de forma eficaz por meio do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Por isso que Jesus cura esse homem em primeiro lugar. Jesus entende que a angústia, a vergonha que ele estava passando era por causa dos seus pecados. E o que mais angustiava esse homem era justamente saber que todo o seu sofrimento era fruto do seu pecado, daquilo que ele desobedeceu, desagradou, ofendeu ao Pai Celeste. Então Jesus perdoa isso, e o seu coração, o coração desse homem é restaurado, e a restituição da paz de Deus é plena na vida desse homem. E aí sim, de bônus, ele recebe a cura do seu corpo, a cura do seu físico, a restituição dos seus movimentos. Portanto, a bondade de Jesus, ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa, porque ela resolve o maior de todos os nossos problemas, o perdão dos nossos pecados. Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados, de todos que se aproximam dele com um coração sincero, com um coração envergonhado dos seus pecados, enojado dos seus pecados, e se aproxima dele, esse alcança o perdão de Cristo. Esse alcança a palavra maravilhosa de Deus: filho, perdoado estão os teus pecados. Que coisa maravilhosa. Portanto, querida, a maior necessidade que eu e você possuímos é a necessidade de recebermos o perdão de Deus.
E isso só é possível por meio da bondade de Cristo Jesus. Pois a própria palavra de Deus nos fala que Ele nos amou de tal maneira que deu-se para morrer naquela cruz. E ao morrer naquela cruz, Ele tomou os nossos pecados, passado, presente e futuro, e pagou o preço. E hoje nós recebemos o perdão, porque o preço já foi pago. E é interessante que muitas pessoas vão para a perdição eterna, não necessariamente por causa dos seus pecados, mas porque rejeitaram o perdão de Deus sobre a sua vida, o perdão de Deus por meio de Jesus, o perdão que daria vida e vida eterna a Ele, na presença do Senhor Jesus. Tá? Vamos para a terceira lição. A primeira lição que nós vimos aqui é a necessidade de nós termos esforço na nossa vida. Nada da vida vem de graça. Nós temos que nos esforçar, claro, na dependência de Deus, e Deus nos abençoa a alcançarmos nosso objetivo. Nós vimos que é todas as áreas da nossa vida, principalmente na vida espiritual. Tá? Dedicação e esforço para nós crescermos espiritualmente. Segunda lição, nós vimos a respeito do grande amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus, que tem a disposição de perdoar as nossas ofensas, perdoar os nossos pecados e trazer paz ao nosso coração. E a terceira lição, queridos, que eu gostaria de compartilhar de forma bem objetiva com os queridos, a terceira lição é que Cristo conhece os nossos pensamentos. O texto vai dizer que aqueles homens, eles não externaram, eles não falaram, eles se mantiveram em silêncio, mas no coração deles, eles desprezaram a Cristo, questionaram a Cristo e até mesmo chegaram a afirmar: esse homem está blasfemando, esse homem é um impostor, que loucura, falou loucura. Né? O que nós entendemos aqui? Que coisa maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo muito sério. Cristo conhece o que vai dentro do nosso coração. Cristo conhece a intenção do nosso coração. Cristo sabe de fato, né, as nuances do nosso ser. Cristo conhece o recôndito da nossa vida. Cristo conhece o mais profundo do nosso pensamento. Todas as coisas, diz a palavra do Senhor, estão patentes, estão claras na presença dele. Portanto, é interessante que muitas vezes nós, humanos, queremos esconder as coisas de Deus. Nós queremos fazer as coisas escondidas e achamos que Deus nunca vai saber. Nós podemos esconder dos homens, nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus nós não podemos esconder. Muitas vezes nós vivemos uma vida falsa, uma vida dupla, uma vida de máscara, e enganamos as pessoas, passamos uma falsa imagem, mas Cristo conhece o nosso coração. Cristo sabe de fato quem nós somos. Agora, antes de nós termos um terror de saber que Deus conhece o que eu estou pensando, veja por um lado maravilhoso. Que lado maravilhoso pode ter isso, pastor? Um lado maravilhoso é porque, apesar de Cristo saber o que eu penso e o que eu penso, Ele me ama, Ele nos ama, Ele nos fala com amor e carinho, e Ele nos fala para nós virmos a Ele. Como nós já estudamos aqui, lá em Isaías capítulo 1, apesar de conhecermos a malignidade que habita dentro de nós, a intenção maligna, perversa, que todos nós possuímos, o Senhor nos chama para sentarmos com Ele e apresentarmos as nossas razões para que Ele nos perdoe. Que coisa maravilhosa. Queridos, antes de nós termos pavor e medo do Senhor, nós devemos sentir muita gratidão, porque é saber quem nós somos e nos amar somente um ato de Deus. E isso é maravilhoso. É interessante que Cristo nos ama de tal maneira, conforme nós falamos, que Ele veio a esse mundo para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho. Só para recordar o que boas novas são essas, que Evangelho significa boas novas. As boas novas é que Deus Pai, em Cristo Jesus, anuncia o tempo de paz, um tempo de perdão, um tempo de convite ao pecador, eu e você, para nos voltarmos para Ele. Veja, é um convite, não é obrigação, não é intimidação,
É uma livre escolha para nós virmos a Ele, e todos quanto vêm a Ele recebe perdão, recebe graça, recebe uma nova vida, recebe uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida com a presença do Senhor Jesus. Recebe o perdão dos seus pecados, recebe a certeza da vida eterna na presença do Senhor. Mas aqueles que livremente rejeitam o Senhor Jesus e acham que pode enganar a vida, né, levando a vida, enganando a Deus, enganando a si mesmo, esse vai ter uma triste notícia lá na frente, porque a palavra do Senhor nos fala lá em Eclesiastes que o homem, eu e você, podemos escolher o caminho que nós quisermos, né, que nós podemos fazer e acontecer, mas ele nos lembra o seguinte, dizendo: lembra-te, pois, que de todas as coisas, de todas as suas ações, pensamentos, reações, intenções, de tudo, Deus vai te pedir conta. Por que que Deus vai me pedir conta? Porque Ele é seu dono, Ele é criador de todos nós. Queridos, a maior mentira que o diabo já pregou na humanidade é dizer para o ser humano que ele é livre, que ele não deve obrigação para Deus, que ele tem que tirar o jugo de Deus sobre os seus ombros. Não existe isso. Deus é o criador e sustentador das nossas vidas. Ele nos fez seres morais, com liberdade, né? Mas com responsabilidade. Tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos prestar conta para Deus. Agora, querido, digo uma coisa para você. É muito melhor você, é maravilhoso você apresentar-se diante do juiz com um advogado do seu lado, um advogado de defesa. A palavra do Senhor nos fala lá na primeira carta de João que nós temos um advogado, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele vai estar lá para nos defender, dizendo: eu perdoei esses pecados. Eu perdoei. Esse pecado está pago. Ele está limpo. Ele está puro. Pelo meu trabalho, pelo meu sacrifício, pela minha vida, pelo meu sangue na vida dele. Agora, somente aqueles que têm Jesus. Portanto, queridos, lembre-se, Cristo conhece a cada um de nós. Não se apavore com isso, mas se alegre, se volte para Ele. Porque apesar dele nos conhecer, Ele nos ama. Nós já falamos isso. Portanto, esse texto nos mostra algo maravilhoso. Até mesmo esses homens que estavam aqui do lado de Jesus, os ditos fariseus, os doutores da lei, todas essas autoridades que vieram de vários lugares exclusivamente para questionar Jesus, para achar pontos fracos em Jesus, porque o desprezavam. Se esses homens se arrependessem e pedissem perdão para o Senhor, até eles seriam perdoados. Portanto, em Cristo Jesus, ainda é tempo de qualquer pecado ser perdoado. Agora, muitas pessoas acham e pensam o seguinte: não, eu sou muito jovem ainda para pensar, quando eu for velho, mais à frente eu penso nisso. Querido, quem garante que nós vamos estar vivos? E pior, a palavra de Deus nos fala, se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor, nos conclamando a voltar para Ele, nós não devemos endurecer o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós não somos dono do nosso coração é enganoso. Lá no profeta Jeremias fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Enganoso é o coração humano. Portanto, ele pode nos enganar. Ele pode dizer, não, mais à frente. Só que mais à frente nunca vai chegar, porque ele vai continuar rejeitando a Deus. E o rejeitar de Deus nessa vida significa ser rejeitado por Ele por toda a eternidade. Portanto, Cristo conhece. Cristo conhece as suas necessidades. Cristo conhece as suas fraquezas. Apresente para Ele. Fala: Senhor, eu acho difícil isso. Me ajuda nisso. E Ele te sustenta. Ele te faz levantar dessa sua cama. Ele te coloca de pé e manda você voltar para a casa dele. Com alegria, com saúde, com perdão do seu pecado, com o coração curado, com a sua vida transformada pelo poder e glória dele. É isso que esse texto nos ensina. A necessidade de esforço, a bondade de Jesus e o conhecimento de Jesus. Mas tudo isso para nos mostrar
que todos nós estamos na mesma situação deste homem que foi colocado numa cama, numa maca e apresentado diante de Deus. Todos nós necessitamos da cura do Senhor Jesus. Não pense você que você está de pé. Todos nós estamos enfermos pelo pecado, estamos debilitados, estamos prostrados. E usando uma expressão bíblica, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós temos vida. Portanto, querido, abra o teu coração, né? Não importa a barreira, rompa as barreiras, mas se achegue ao Senhor Jesus. Vale a pena ter Jesus na sua vida, pois a vida só vale a pena ser vivida com Jesus no coração. Tá bom, queridos? Deus te abençoe ricamente nessa semana para a honra e glória dele mesmo. E se aproxime do Senhor, porque não tem nada melhor do que caminhar com Jesus na nossa vida. Ele é a fonte verdadeira da vida. Tá bom? Até mais.